Olá pessoal, muito bom dia. Hoje, dia 11 de outubro de 2016, começa mais um Bom Dia Mercado. Eu sou André Moraes, analista da Clear Corretora. Hoje nós já tivemos a abertura do índice futuro, que cai nesse momento 0,60% em relação ao preço de ajuste de ontem, e também a abertura do dólar, que trabalha perto do 0 a 0, apesar do dólar ter se valorizado frente a várias moedas no mundo inteiro. Hoje a gente amanhece bem perto da estabilidade, perfeito? Bom, ontem nós tivemos mais um dia de alta, um dia difícil de mercado para quem faz day trade. O mercado abriu com alta, subiu mais um pouquinho só. Não fosse aí pela forte atuação de Vale, ele nem teria, provavelmente o mercado nem teria subido esse pouquinho. E depois passou o dia inteiro em consolidação, rompendo topo, rompendo fundo, mas fechando em alta, o que importa. O mercado encostou perto da região que há bastante tempo falamos para vocês que é uma região de forte resistência, que é a região de 62 mil pontos, que a gente, todos os analistas aí que enxergam esse ponto como resistência, enxerga também que é um ponto de ser rompido, difícil de ser rompido de primeira, né? Bom, pois bem, hoje nós temos as bolsas do mundo todo subindo, com exceção do futuro americano, que cai perto de 0,30%, e isso muito provavelmente atrapalha o desenvolvimento aqui do nosso mercado, tá? Apesar da aprovação da PEC, que limita o teto de gastos dos governos, né, do governo federal e estadual, e como eu comentei ontem com vocês, a gente imaginava que isso já tivesse precificado, né? Apesar disso, o mercado hoje está recuando um pouco, assim como o futuro americano, porque a possibilidade, principalmente por conta da possibilidade maior da alta da taxa de juros no mercado americano a partir da próxima reunião do Fed, né? Então, o mercado americano sente um pouco, o nosso brasileiro também. Como eu disse, apesar da aprovação da PEC, que é algo que, na minha opinião, já estava completamente precificada, né? Foi uma boa vitória, com uma margem de folga muito boa, o que eu considero como uma das coisas mais importantes que aconteceram nos últimos 2 meses, que se concretizaram nos últimos 2 meses, porque isso aí mostra, principalmente para o investidor estrangeiro, né, que a coisa aqui mudou, que agora vai se dar muito atenção à política fiscal, vai se dar muita atenção a uma economia saudável e, portanto, aquele mundo de dinheiro que o pessoal sempre falou que desembarcaria aqui no Brasil quando ocorresse o impeachment, e que não veio por enquanto, porque não era só o impeachment que precisava acontecer, precisava também que houvesse mudanças e que o Congresso aceitasse essas mudanças, né? Esse dinheiro começa a ficar mais perto de vir aqui para o Brasil, em forma de investimento, principalmente, o que ajuda a impulsionar a economia, perfeito? Bom, vamos lá dar uma olhada no gráfico do Ibovespa, né, para vocês entenderem aquilo que a gente estava falando, né? Já há bastante tempo a gente fala desse problema, é um bom problema para resolver, que é essa região de 62.300 como um ponto de resistência, tá ok? Ontem nós já tivemos perto dessa região, né, perto dos 62 mil pontos. A máxima de ontem no Ibovespa, deixa eu pegar aqui, foi 61.756, né? Então nós podemos dizer que já estamos nessa região de resistência, perfeito? E imaginamos também que não vai ser com muita facilidade que o mercado vai romper essa região. Nós temos muitos ativos importantes para o Ibovespa que estão muito esticados, ativos como os ativos de banco, ativos como Petrobras, e tem alguns ativos que estão no início de perna de alta, mas eles não são suficientemente fortes para trazer o Ibovespa para cima dessa região. Por isso que a gente precisa ficar bem atento. De certa forma, né, é importante que todo mundo entenda que ninguém tem a condição de prever futuro, mas a gente consegue olhar para trás e apostar nas probabilidades, né? Então, quando a gente olha para trás, a gente percebe que em várias outras ocasiões esse nível foi um importante ponto ou de suporte ou de resistência, né? Então, quando a gente pega esse topo aqui, que como eu falei ontem, né, é exatamente a região que o Ibovespa estava no final do primeiro turno em 2014, esse ponto foi resistência. Aqui no início de 2013, esse ponto foi resistência. Aqui em meados de 2012, esse ponto foi resistência, e esse ponto foi resistência também numa correção bem forte que aconteceu entre 2010 e aqui foi ponto de suporte
numa correção que aconteceu entre 2010 e 2012. Portanto, é de se imaginar, né, que não vamos ter tanta facilidade para romper essa região agora aqui, tá? E, portanto, a gente precisa ficar atento com essa região, principalmente quem está comprado, né? Quem está aí, quem apostou na compra aí do mercado, perfeito? Olha só. Vamos dar um zoom aqui. Estou apanhando um pouco aqui do meu mouse. Neste momento, né, a maioria das compras já aconteceram, né? E, portanto, a gente precisa ficar atento com os pontos de stops, né? E eu acredito que existem duas boas possibilidades para se fazer nos ativos. O primeiro, para muita gente vai ser o ideal, é fazer a realização parcial e colocar o stop no ponto de 0 a 0. Deixa eu dar um exemplo que a gente comentou com vocês aqui nas últimas semanas, né? A GGBR4, ela deu compra aqui no rompimento de 9,11, perfeito? A gente falou sobre essa possibilidade aqui, quase morremos do coração. A GGBR4, ela rompeu aqui na semana passada, depois voltou, parecia que ia nos dar stop, como aconteceu aqui nessa compra que fizemos, tá certo? Ela foi um pouquinho e voltou, estopou, mas acabou que para o final da semana passada ela ganhou força e na sexta-feira chegou no que para muita gente foi a realização parcial, ou seja, ela ultrapassou, ou chegou, bateu nesse ponto de 9,67 e deu uma saída parcial na operação. Então você pode sair de metade da operação, por exemplo, nesse ponto e trazer seu stop para o fundo que ficou aqui no gráfico de 60, que é essa região aqui, ó, perto, abaixo, né, dos 8,80. De certa forma você garante um lucro menor, mas ainda assim um lucro na operação e deixa a coisa fluir para tentar sair do resto da operação lá no alvo final aqui em 11,11, perfeito? Eu sei que muita gente, como por exemplo eu, tá, não gosta de realização parcial no swing trade, né? No day trade eu gosto de fazer isso, me dá um conforto emocional que eu realmente gosto, né? E não tem nada nem a ver com melhorar os ganhos, tem a ver com ficar com um emocional mais equilibrado. Mas no swing trade eu não preciso disso, né? Então, como trader até 2012, depois como analista, né, com as minhas indicações, eu me sinto muito à vontade de ir apenas subindo o stop. E aí você pode optar por duas formas de subir o stop. Ou colocar sempre uma porcentagem abaixo do fechamento do preço, por exemplo, ela fechou lá em 9,75, você coloca seu stop 3% abaixo. Ou com mais tranquilidade, correndo o risco do mercado todo voltar e você sair até com prejuízo, e fazendo como a gente fala sempre, subindo os stops para o fundo do gráfico de 60. Então, no caso de GGBR, seria colocar um stop aqui nessa região de 8,78 e nem fazer realização parcial, deixar o mercado para torcer para que essa região de 62 mil pontos, ao contrário do que a gente imaginou, não seja uma região tão forte de resistência e que o mercado consiga passar desse ponto sem maiores problemas, tá ok? Semana passada a gente bateu muito na tecla de 5 ativos que precisavam se embora para ajudar o mercado, né? 4 foram Petrobras e os 3 bancos, né? Inclusive o mais interessante foi BBAS, né? Porque foi uma recomendação de compra nossa e ela subiu com bastante força. E ontem a última que faltava para ficar bonita, para trazer esse mercado para cima, foi Vale, né? E para minha surpresa já amanheceu com gap, subiu com muita força. Quem deixou para comprar essa semana pagou mais caro ou nem entrou na operação. Quem comprou na sexta-feira, quando ela rompeu a região de 16, como a gente tinha inclusive conversado com vocês aí e falado para vocês da possibilidade, conseguiu curtir aí uma boa subida de Vale. Então, esses 5 ativos que eu comentei na semana passada, que eram o que poderiam trazer uma alta para o mercado, os 5 já se foram. Parabéns aí para quem conseguiu aproveitar pelo menos a parte aí dessas operações, perfeito? De cara, a Vale rompeu a linha de tendência e no candle seguinte rompeu o topo anterior, que é exatamente essa região de 16,34, né? Então, a gente tinha um topo aqui também nessa região de 16,86,5 que foi rompido. Quando a gente coloca num gráfico semanal, a gente percebe que Vale se livrou de várias resistências num único dia, né? E é importante agora que ela mantenha força, porque o próximo alvo, se meu gráfico atualizar, né, é um bom alvo, né? E aí acaba que você consegue sair dessa operação muito bem, tá? Vamos só esperar aqui, né? Vamos lá, né? Então, quando a gente olha para a Vale, a gente percebe que a próxima resistência importante para ela, né, é só essa região aqui,
perto dos R$ 20,67, perfeito? E mesmo que a gente vá fazer aqui uma projeção de Fibonacci, né, chamando isso aqui de onda 1, tá certo? E chamando esse fundo aqui de onda 2, a gente percebe que o alvo é muito parecido, né? Então daria um alvo aqui por volta de 21,45, ou seja, ainda tem um bom alvo aí para Vale, se o mercado ajudar, ela ainda tem muito que subir, perfeito? Eu não comentei com vocês no início, né? Mas o minério de ferro, eu não tinha a cotação dele hoje pela manhã, mas observei as mineradoras mais importantes que eu gosto de olhar e elas estavam em alto aí de cerca de 0,5%, tá? O que no mercado negativo, né, acaba sendo favorável, perfeito? Bom, já eu vou falar com vocês sobre os ativos que vocês vão me pedir para a gente estudar aqui. Já peço de adiantado aí que vocês coloquem se estão comprados, se estão vendidos no ativo, se querem comprar ou se querem vender, para a gente ter uma ideia melhor do que falar. Mas antes eu vou falar uns 2, 3 minutinhos de renda fixa. A gente está falando sobre isso desde semana passada, todos os dias aqui com vocês. E essa semana a gente tem duas boas ofertas de letra de câmbio e também de CDB que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá ok? Então aqui no nosso pitch de negociação, você pode estar aqui, ó, o dólar está subindo, aqui eu falei que ele estava perto do zero, né? Mas o dólar está subindo frente às moedas no mundo inteiro, né? Por mais que o dólar aqui frente ao real esteja fraco, né? Ele acabou ganhando um pouquinho de força. Depois eu queria até comentar do dólar que ficou faltando, tá? Então no nosso pitch novo aqui, clicando aqui nesse ponto, você pode vir para o módulo renda fixa, né? E fazer uma série de filtros que te ajuda aí a enxergar com mais clareza os produtos que você quer identificar, né? Então eu marquei aqui CDB e letra de câmbio. Poderia também separar por liquidez, não é o caso aqui, né? Porque são sobre esses dois produtos que eu quero falar. A gente tem aqui uma separação por vencimento, né? E nós temos vários vencimentos e também vários períodos de carência, né? Por exemplo, você tem CDB de liquidez diária pagando 102% do CDI com aplicação mínima de R$2.000, né? Isso aqui é um achado, né? Mas hoje eu queria falar sobre esses dois CDBs do Banco BMG, um com vencimento para 2019, com carência também para 2019, ou seja, para quem deseja fazer um investimento num prazo maior, né? Um prazo de 3 anos, esse está pagando 116% do CDI, e esse que é de 4 anos, né, um CDB para quem deseja investir a médio prazo, pagando 118% do CDI, com vencimento em 4 anos e com aplicação mínima de R$5.000, perfeito? Agora, a gente tem um outro produto que está muito, muito interessante, que é a letra de câmbio para quem tem para investir a partir de R$20.000, porque essa é a aplicação mínima, que está pagando até mais do que esses dois CDBs. Ela está pagando 120% do CDI e um vencimento de 2 anos, uma carência também de 2 anos. Ou seja, já é um investimento mais curto e que paga realmente impressionante 120% do CDI. O interessante tanto do CDB quanto da letra de câmbio, é que tem a garantia do FGC até R$250.000 por instituição. Então, esses dois ativos que eu falei têm a mesma segurança da poupança, portanto, são ativos que estão disponíveis na nossa plataforma Clear e à disposição de vocês. Se tiverem qualquer dúvida, é só nos procurar. Durante todo o pregão, a gente está na sala de análises, especificamente eu falando de renda variável, de swing trade, de day trade, mas também à disposição para responder qualquer pergunta sobre renda fixa, perfeito? Então me procure lá, daqui a pouco eu mostro o caminho para vocês. Vamos lá, responder as perguntas do pessoal, começando com o Caê perguntando o que eu acho de Rumo. Bom, deixa eu dar uma olhada, pouco importa o que eu acho de Rumo, né? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico, porque ver o que o gráfico diz pra gente, tá? Olha só, Rumo 3 tem uma linha de tendência que a gente pode traçar nela aqui, tá certo? E que por enquanto está sendo respeitada, né? Quando você tem o mercado lateralizado, é natural que haja um ajuste nessa linha de tendência. Se ela estivesse caindo com força, rompendo a linha, a gente pode falar, ih, rompeu a linha, vai cair e tudo mais, mas ela está simplesmente lateral, ou seja, muito provavelmente, daqui a pouco a gente vai ter que mudar a inclinação dessa linha de tendência. Eu percebo que Rumo está trabalhando aqui numa região de forte consolidação. Se romper para baixo, tem uma possibilidade de venda, não é o tipo de papel que eu gosto de vender, esses papéis com muita volatilidade, existe risco aí de grandes gaps, então não é comigo. Mas, em compensação, se isso aqui romper para cima, essa região de 6,45, fica muito interessante para compra. Enquanto não romper essa região,
ela vive uma consolidação, então eu não acho nada dela. Para cima ou para baixo é que pode sair aí algum tipo de trade, tá? Tem notícia dela hoje, ela teve um rating aumentado, conseguiu um empréstimo, é muito perto de conseguir um empréstimo no BNDES, então é bom ficar atento com esse ativo e, como eu falei, principalmente acima de 6,45 fica bem interessante, tá? Comprado em Usiminas 5, perfeito, foi uma indicação de compra minha ontem, né? Ela superou essa região de 3,80, acabou perdendo um pouco de força no final do dia, fechou a 3,78. A gente fez uma boa operação semana passada em GGBR, vamos torcer para que a gente repita essa boa operação também aqui em Usiminas, tá ok? O stop está abaixo de 3,50 e o alvo final em R$ 4,69, perfeito? André, venda em Pecar. Gente do céu, por que vocês querem vender Pecar aqui? E não é a primeira pergunta sobre Pecar não, Davidson. Muita gente me pergunta sobre Pecar, tá? E sobre venda e tá vendido em Pecar, né? Olha, primeira coisa, eu traçaria aqui uma linha de tendência em Pecar, perfeito? E só pensaria em venda no rompimento dessa linha. Por enquanto a gente consegue perceber com clareza que, apesar de não fazer, não ser um gráfico tão bonito, né? Mas é um gráfico ascendente, sem sombra de dúvidas, né? Pelo menos os fundos nesse momento estão ascendentes. Já é possível também traçar uma linha de tendência aqui em Pecar, tá? Enquanto ela está em consolidação, você pode até pensar em venda, você tem razão, tá? Mas rompendo essa consolidação para cima, esquece disso e aí é muito melhor ficar focado na compra, porque parece ser a direção mais provável do papel, tá? Então, venda em Pecar só perder essa linha de tendência. Antes disso, não vejo aí nada de interessante para fazer, tá? Comprado em Vale CSNA. Bom, Daniela, é o que eu falei. Comprado nos ativos hoje é stop ou no fundo do gráfico de 60 ou colocando uma porcentagem abaixo do preço de fechamento do dia anterior, caso tenha acontecido uma nova máxima, que foi, por exemplo, o caso de Vale, perfeito? Então a Vale fechou lá, deixa eu só ver o preço que a Vale fechou aqui para não falar nenhum tipo de besteira, né? Vamos lá, Vale fechou a 16,99, você pode, por exemplo, jogar 3% abaixo de 16,99, colocar seu stop lá ou manter o stop no fundo do gráfico de 60, né? Em uma das duas, perfeito? Comprado em TSA4 e TSA4, com a história semana passada dela fazer oferta pela BR Distribuidora, né? Ela foi uma das únicas aí do setor que não rompeu o topo, tá? Então ela está num ponto de resistência. Então muita atenção a essa região de 8,85 onde ela fechou, porque esse é o ponto de resistência do papel. Tá? Então, de repente, vale a pena, se você faz realização parcial, até fazer uma realização parcial, tá? E deixar o stop aí 3% abaixo, por exemplo, do preço de fechamento, tá ok? Agora, já tem pergunta também, como a pergunta do Robson, sobre compra de TSA nesse ponto. Eu não compraria mais, né? E TSA, na minha opinião, aqui já tem uma perna... Apesar de ser a mais atrasada, né, essa perna de alta de TSA já tem aí quase 10%. Ou seja, não está mais no início de movimento. Ou seja, eu não compraria a ITSA não, tá ok? Bom, falamos de Usiminas. CSNA, compra ou espera retornar ao ponto de topo que virou suporte 9,80? Bom, CSNA, para mim ela está em tendência de baixo no gráfico diário, uma tendência indefinida. E além disso está batendo numa região de muita resistência, o Rodolfo, que é exatamente uma linha de tendência, tá? Ou seja, para pensar em compra nesse ativo, é no rompimento da linha de tendência desde que tenha um bom stop, ou seja, o ideal seria um pouco de correção para que a gente conseguisse aí no próximo momento pensar nessa compra, tá ok? Pedir novamente, pessoal, coloca para mim se está comprado, se está vendido, se quer comprar ou vender, né? Se bota só BMF, eu não sei o que você está querendo fazer no papel, aí fica difícil de tentar qualquer coisa ou de responder alguma coisa que faça muito sentido. Bom, Tupi. Comprado em Tupi, tá aí na tela, stop abaixo de 13,09, abaixo disso não dá para ficar na operação, ela não tem tendência, vive uma consolidação, não consegue fazer topos e fundos ascendentes, nem topos e fundos descendentes, portanto é melhor aí ficar neste momento aí ou de fora ou com stop muito bem postado abaixo de 13,09, tá ok? André, comprado em BBAS Rumo 3, de Rumo 3 a gente já falou, de BBAS foi até uma indicação minha de semana passada. Eu acredito que já dá para pensar no stop abaixo de 24,50, né, 24,48, baseado em gerenciamento de risco, e deixa andar, tá? Vamos ver aí se ela chega no nosso alvo final da operação, tá?
Comprada em hipermarcas, vamos lá, IP3, hipermarcas. Ela teve aquela queda inicial, né? Depois só subiu, perfeito, olha, parece ter uma dificuldade aí acima dos 29, o stop está abaixo de 27,30 e rompendo essa dificuldade aqui perto de 29, até 29,25, o próximo alvo dela já é o topo histórico aqui perto de R$32, tá? Então, fica atento com esse rompimento de topo, se ele acontecer vai ser muito bonito para continuar nele, tá ok? André, avaliar CEMIG 4, foi uma recomendação minha ontem, ela não foi tão bem, né? Acabou perdendo força no final do dia e voltando depois que rompeu os 9. Mas se você está comprado, eu acredito que o bom stop para a CEMIG é abaixo dos 8,50, abaixo dos 8,49. E o alvo final, se isso aqui começar a rodar, beleza, é exatamente R$10,56, tá ok? Goal 4, vamos lá falar de Goal 4. Opa! Muito bonita, é a mesma condição da GGBR, né? Rompeu aqui nos 3,61, topo de 60 minutos, ganhou força. É um stop ou no fundo de 60 minutos, que está aqui embaixo, né? Abaixo de 3,37, ou no meio do caminho aí, abaixo de 3,65, para fazer um stop de gerenciamento de risco e tentar ficar aí na operação, tá ok? Vamos lá. Qual o stop, o stop gain de Vale 5? Puxa vida, estava aqui, né? Acho que eu consigo resgatar aqui, deixa eu ver se vai resgatar. Gráfico diário. Ixi, onde que estava Vale 5 aqui? E TSA, acho que estava aqui. Eu não falei de TSA, vamos ver se estava aqui. Vale 5. Tá aqui. O alvo, o stop gain da Vale 5 é 19,20, tá? Então tá fácil. Bom dia, André. E a tal da Ambev comprado? Cara, a Ambev, para mim, só acima dos 20. Antes disso é uma consolidação. Mas o bom é que o stop não tá tão longo, né? Você pode colocar o stop abaixo de 19,20, tá tudo certo, perfeito? Comprado em Brasfoods, BRFS3. Vamos lá, Brasfoods. Também foi indicação nossa na semana passada. A gente falou sobre ela aqui todos esses dias aí da semana passada, né? No rompimento aqui dos 55,38, também subindo stop, mas assim como outros ativos, não tem fundo no gráfico de 60, porque desde que rompeu só subiu. Então você pode tentar alguma coisa baseada em gerenciamento de risco, talvez aí seria abaixo de R$ 56,45, tá ok? Comprado em Goal e Vale 5, a gente já falou, não seria o momento para esperar uma correção do Ibov para voltar a comprar? Henrique, para a maioria dos ativos sim, tá? Mas você tem ativos que ainda não deslancharam, por exemplo, vou te dar um exemplo, CSMG3 a gente quer comprar ela, ela não sobe há 2 meses, mesmo com o Ibovespa subindo, ou seja, tem uma correlação menor do que o Ibovespa, então aqui não teria problema aí de pensar em compra, tá ok? Vamos lá, André, por favor, comenta DTEX 3 para venda, DTEX 3. A gente entrou nessa operação na venda semana passada e desistimos perto do 0 a 0 justamente porque ela voltou, o mercado voltou a ganhar força, né? Eu não enxergo preço de venda a não ser aqui abaixo de 8,50, tá? Eu só vejo venda para ela novamente aqui nesse ponto, tá? Depois Pomo 4, entrada em Pomo 4, eu acredito que se tiver mais alguns candles em consolidação aqui para a gente ter um bom stop, a gente poderia tentar pegar alguma coisa acima dos 3,62, tá? Mas teria que ter um pouco de paciência aí para não acredito que vai ser agora aí que tenha uma boa entrada em Pomo 4. Por enquanto ela ainda está no movimento, né? Bem longe das médias, né? Então teria um pouco mais de paciência aí com ela, tá ok? Vamos lá, André, entrada em Marfrig. Então, essa aqui eu vi que ela ganhou força, né, e reverteu, mas eu não achei um ponto de entrada, né? E é natural, né? Eu tenho muita dificuldade, a não ser que tenha uma possibilidade de traçar uma linha bonita, né, uma linha bonita de tendência, né? E você pegar o rompimento dessa linha, como aconteceu com o Vale, quando o preço começa a subir e faz onda 1, né, geralmente eu não consigo pegar. Então o ideal para nossa querida Marfrig é que agora ela corrija essa onda, tá certo? Deixe um fundo mais alto que o anterior,
que o difusor cruze para cima para a gente pegar o início dessa terceira onda aqui, né? Então, o que a gente precisaria é exatamente de um pivô de alta no gráfico diário, coisa que ainda não teve, tá ok? Estão pedindo também Mafrig, né? Mas a Mafrig para venda, né? A Mafrig eu já não acho que tem venda, né? Ela já passou, já superou as médias móveis. Vamos lá, Gol 4, eu acho que fica muito interessante no rompimento de R$7, né, que está aqui até como indicação minha na semana, com um disclaimer gigantesco aí por conta do risco maior na operação. Agora a Magazine Luiza está muito esticada, eu não vejo compra nela agora, tá? A compra, a gente falou dela aqui, nesse mesmo canal, há cerca de um mês atrás, né? Agora subiu 40% desde então, não dá para pensar em compra neste momento, tá ok? Vamos lá. Comprado em Croton, CROT 3, perfeito. Eu só vejo stop nesse ponto, tá? 14,68, abaixo de 14,68, não vejo nenhum stop gráfico antes disso, você pode até colocar mais perto por conta de gerenciamento de risco. Entendo que ainda tem alguma resistência até essa região de R$16,10, que é esse topo aqui anterior, e para cima disso tem um bom alvo para ela cumprir aí, né? O topo histórico do ativo está lá em 17,58, 17,60 e é só aqui que parece que ela vai ter alguma dificuldade, perfeito? Bom, eu falei para vocês mais cedo que nós estamos à disposição para falar sobre renda fixa, aliás, sobre qualquer outro. Eu vi o pessoal falando, André, abri a conta, mas não transferiu o dinheiro, eu estou com dúvida e tal. Tem um lugar onde ficamos durante todo o pregão, mesmo não clientes podem acessar, que é exatamente uma sala de visitantes, e que eu fico lá nessa sala para tirar dúvidas em relação a day trade, em relação a swing trade e também aí sobre renda fixa, perfeito? Então deixa eu mostrar o caminho para vocês. Aqui na nossa página inicial da Clear, né, a gente tem uma aba aqui que chama Analistas, tá? Então você pode vir aqui, clicando aqui você vai ver que vai abrir uma explicação falando sobre o nosso time de análise e para entrar na nossa sala, para que você possa acompanhar o mercado junto com a gente durante o dia, tirar dúvidas, enfim, é só clicar aqui em entrar, você vai digitar aqui seu nome, tá? E clicar aqui em login. Vai abrir um programa chamado Blackboard Collaborator e a gente vai, durante todo o dia, ficar à disposição de vocês para tirar dúvidas. Lá tem a planilha de swing trade com em tempo real, cotação em tempo real, as operações que estamos fazendo. Então fica o convite para todos participarem, perfeito? Bom, 9h40, chegou o horário de eu ir embora. Espero todo mundo que possa ficar aí durante o pregão, pelo menos um horário durante o pregão lá na sala de análise. Então fica o convite para todo mundo vir para lá. Agradeço pela presença e amanhã a gente, se Deus quiser, está aqui de volta a partir das 9 para fazer mais um Bom Dia Mercado. Abraço a todos e até lá.